Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje, resenha crítica, livro módulo 2, tá? Uma nova leitura. A gente tem falado bastante, né, nessas últimas aulas sobre Alice no País das Maravilhas. Nós lemos um trecho da novela, né, e falamos também um pouquinho sobre os filmes, sobre as animações. E neste capítulo agora nós vamos ver uma resenha sobre o filme Alice no País das Maravilhas de 2010. Inclusive, até pedi na aula de ontem para que vocês, se pudessem, assistissem ao filme, tá? Para poder contextualizar um pouquinho mais com a história. Então, olha só. A gente leu então a novela, né, de Alice no País das Maravilhas. Agora nós vamos ler a resenha crítica. O diretor do filme fez uma releitura do livro, adaptando-o, né, e tornando-o mais sombrio. Eu já falei para vocês também sobre Tim Burton, essa é uma característica dele no cinema, de ele trazer esse lado mais sombrio para obras que a gente já conhece. Bom, então aqui logo de início, né, vocês percebem que foi retirado de um site essa resenha, tá? Tem aqui o endereço do site. Temos a imagem de uma cena do filme, nós chamamos isso de fotograma, tá? Não falamos foto, é fotograma, que é a imagem retratada de um filme, de uma cena de filme. Resenha crítica Alice no País das Maravilhas de 2010, 11 de janeiro de 2011. Alex Gonçalves, resenha 22. Então, vocês percebem que essa é uma resenha que está assinada. Tem aqui o nome do autor da resenha. Dono de uma filmografia que prima por narrativas passadas em universos fantásticos e góticos, Tim Burton, por anos, foi o nome apropriado caso uma produção de Alice no País das Maravilhas fosse encomendada. Pois foi exatamente o que aconteceu. O público compareceu aos montes para apreciar o aguardado trabalho, contribuindo para que Alice no País das Maravilhas entrasse no seleto grupo de títulos e arrecadar mais de $1 bilhão em bilheterias mundiais, né, em bilheteria mundial. Ao contrário do que se esperava, Alice no País das Maravilhas não é uma refilmagem da animação Disney produzida em 1951, mas uma espécie de continuidade daquela história, pois a roteirista Linda Wolverton se apoiou mais no livro Alice no País dos Espelhos, também de Lewis Carroll, com a protagonista Alice, interpretada por Mia Wasikowska, já adolescente e prestes a ser prometida para um casamento que não deseja selar. Fugindo da situação, embarca novamente e meio sem querer no País das Maravilhas, universo que ela acredita ter habitado apenas em seus sonhos. Alice não é estranha, não é estranha para as bizarras figuras que habitam no lugar, como o Chapeleiro Maluco. A sua missão importante também para o seu processo de amadurecimento no mundo real consiste em destronar a Rainha Vermelha, que converteu em trevas toda a paz do País das Maravilhas, antes sob o domínio da Rainha Branca. Com o trabalho de filmagens e efeitos especiais de aproximadamente 1 ano e meio, o apuro técnico Alice no País das Maravilhas é de cair o queixo. O elenco praticamente se virou em cenários construídos através do fundo verde e atores como Helena Bonham Carter e Crispin Glover tiveram todo o corpo moldado digitalmente. Já a narrativa de Alice no País das Maravilhas parece não ter correspondido a todas as expectativas, talvez equivocadas. Isso porque o longa-metragem cumpre perfeitamente com o que se espera de uma mistura entre as peculiaridades de Tim Burton e todo o encanto e ternura das produções Disney. Então, aqui temos umas informações técnicas sobre o filme, o título,
né? Alice in Wonderland, né? Ano de produção 2010, direção Tim Burton, o roteiro baseado no livro de Lewis Carroll, elenco, tá? E aqui uma capa do DVD de Alice no País das Maravilhas, certo? Bom, questõezinhas orais, pessoal, importante, anotem. Nós não estamos ao vivo, então anotem. É importante eu saber qual é a opinião de vocês, o que vocês estão pensando. Observando a cena do filme Alice no País das Maravilhas, reproduzida na página anterior, e a capa do DVD acima, que considerações você pode fazer sobre a adaptação da obra para o cinema? Bom, se vocês já assistiram ao filme, né? Vocês já tiveram as impressões aí, não é verdade? 2. Das informações apresentadas na resenha, qual delas você considerou fundamental para despertar no leitor o interesse pelo filme? Mesmo você tendo assistido, talvez se você assistiu ao filme antes de ler a resenha, então você sabe qual foi o argumento aí apresentado na resenha, qual informação foi dada, que com certeza vai chamar a atenção do leitor, né, para que assista ao filme. 3. Resenha crítica traz informações que justificam o fato de Tim Burton ter sido escolhido para dirigir o filme. Letra A. Que informações são essas? Falamos bastante, está lá no início da resenha. Letra B. De que maneira essas informações se relacionam à obra original Alice no País das Maravilhas? Letra C. A escolha do diretor também foi responsável pelo sucesso da produção cinematográfica? Explique. Bom, falei disso em aula e na leitura da resenha. 4. O texto explica como ocorreu a produção do roteiro e como a história acabou tomando um rumo diferente do que era esperado. Letra A. O que era esperado dessa produção? Letra B. Que mudanças aparecem no filme comparando-o com a animação produzida em 1951? Mesmo que vocês não tenham assistido, essa mudança, né, essa alteração é citada na resenha. Letra C. O que contribuiu para que ocorressem essas mudanças? 5. O resenhista comenta que a missão da personagem Alice nesse filme é destronar a Rainha Vermelha e diz que tal missão está relacionada ao seu processo de amadurecimento no mundo real. Explique como esses dois fatos estão relacionados. Então, essa questão aqui é para pensar, tá? Analisa, pensa, releia a resenha. Se já assistiu o filme, sabe exatamente do que está sendo falado aqui. 6. Sobre a antagonista da história, interpretada por Helena B. Carter, responda. Letra A. Qual é a opinião do resenhista sobre a atuação dessa atriz? B. Quem é a Rainha Vermelha na história original? Quais eram as características dela? Letra C. Sublinhe na resenha o trecho em que é possível identificar uma dessas características. Que expressão evidencia essa característica? Então, voltem no texto, procurem aí a parte onde é citada a Rainha Vermelha. 7. Mesmo tendo sido uma superprodução cinematográfica, o resenhista diz que o filme não atendeu a todas as expectativas do público. Letra A. Ela concorda com essa análise? Justifique sua resposta. Letra B. Que análise o resenhista faz quanto às expectativas sobre o filme? 8. No final da resenha, aparecem listadas algumas informações técnicas do filme. Qual é a importância dessas informações para o leitor? Por que a gente coloca-se as informações técnicas, sendo que o leitor não é técnico em cinema, tá? Então, pensem o porquê, que é importante isso. 9. Releia o trecho abaixo. Com trabalhos de filmagens e efeitos especiais de aproximadamente 1 ano e meio, o apuro técnico de Alice no País das Maravilhas é de cair o queixo. A expressão em destaque
é mais informal, né? É uma expressão idiomática, né? Que sentido ela tem neste contexto? O que significa ficar de queixo caído, cair o queixo? Bom, Alice realmente existiu? Já pararam para pensar? Já se perguntaram isso? O livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, foi inspirado em uma menina que realmente se chamava Alice. Filha de um colega do autor, seu nome era Alice Liddell, mas não tinha os cabelos louros e sim castanhos e curtos. Reza a lenda que Carol, em uma viagem de navio com a família do amigo, contou a história para Alice e suas irmãs, e ao final as meninas tinham gostado tanto que o incentivaram a escrever o livro. Legal, né? Bom, fazendo as atividades, enviando para mim no Google Classroom. Qualquer dúvida, estou no Hangouts. E até a próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.